Olá, o programa Extra Classe de hoje traz as reflexões do sociólogo Boaventura Souza Santos sobre a necessidade de democratização dos saberes e o papel dos movimentos sociais. O Extra Classe está começando agora. Uma das batalhas políticas mais importantes do século XXI é travada em torno do conhecimento e da diversidade de saberes. Diferentes formas de pensar exigem diálogo e comunicação entre culturas. As práticas e saberes dos movimentos e grupos sociais durante séculos foram subvertidos e transformados pelo capitalismo. O Simprominas, atento a esse debate, promoveu no dia 4 de agosto uma conferência com o sociólogo português Boaventura Souza Santos, conhecido internacionalmente por sua contribuição teórica ao pensamento contemporâneo e sua posição a favor de um projeto plural de emancipação social. Confira os principais temas abordados na conferência Epistemologias do Sul, título de recente livro organizado por Boaventura Souza Santos, que problematiza o monopólio do conhecimento e aponta para a necessidade de democratização dos saberes. É difícil imaginar o fim do capitalismo hoje. Mas é igualmente difícil imaginar que não tenha fim. De facto, todas as coisas que ocorrem na história têm um princípio, têm um meio e têm um fim. Será que com o capitalismo não vai ser assim? Eu penso que esta pergunta tem razão de ser, porque vivemos, de facto, um tempo difícil para aqueles que lutam por uma sociedade melhor, que lutam pela emancipação social e que se apoiaram ao longo dos 2 últimos séculos em teorias, em conceitos, e, obviamente, nas práticas de partidos e de movimentos que foram transformando o mundo naquilo que nós hoje conhecemos e temos. E o que conhecemos e temos não nos é suficiente. Isto é, nós não estamos satisfeitos com o que temos. E nós somos privilegiados. E não estamos satisfeitos porque não é apenas aquilo que nós poderemos ter para nós que nos interessa, mas aquilo que devia ser partilhado por todos. De facto, a teoria crítica hoje, toda a tradição dos movimentos sociais, a teoria que nos apoiou, ela hoje parece que perdeu o controle dos substantivos com os quais nomeava outro mundo melhor. E ficou-se apenas com os adjetivos. Houve um tempo em que a teoria crítica tinha palavras muito fortes, não só dentro dos militantes, mas dentro da sociedade em geral, como revolução, socialismo, comunismo. Eram palavras fortes, substantivos fortes. Nós hoje não temos substantivos. Neste momento. Temos adjetivos. Adjetivos que, de alguma maneira, adjetivam conceitos dominantes que não pertencem, do mesmo modo, à teoria crítica. O pensamento convencional fala de democracia e nós falamos da democracia radical ou da democracia participativa. O pensamento convencional dominante fala de desenvolvimento e nós falamos de desenvolvimento democrático e sustentável. O pensamento convencional fala de direitos humanos e nós falamos de direitos humanos radicais, coletivos ou interculturais. Mas, como veem, de alguma maneira, nós temos os adjetivos, os conceitos principais, os substantivos, não são nossos, por assim dizer. O que significa isto? Significa, fundamentalmente, que a teoria crítica hoje é derivativa. Isto é, o pensamento dominante diz-nos que a solução é a democracia
e nós adjetivamos a democracia. Que a solução dominante são os direitos humanos e nós adjetivamos os direitos humanos. Que o desenvolvimento é o caminho e nós adjetivamos esse desenvolvimento. Quer dizer que não temos a iniciativa, dependemos da iniciativa de outros. E eu penso que isto é uma situação que é problemática e que nos leva à tal ideia de reinventar a emancipação social, o que também, de alguma maneira, é derivativo. Porque se a gente vai reinventar é porque alguém já inventou antes de nós. E nós estamos apenas a reinventar. Nós somos democratas e lutamos pelo aprofundamento da democracia. Lutamos pelos direitos humanos. Mas também sabemos que os direitos humanos foram durante muito tempo uma opressão. Porque os direitos humanos são muito seletivos. Há muita coisa de injustiça que acontece no mundo e que não conta como violação dos direitos humanos. Todos vocês viram na televisão, e eu cito sempre esse exemplo, aquela grosseira violação de direitos humanos que eram os soldados americanos com os presos, os presidiários da prisão Abu Ghraib por uma trela como se fossem cães. Todos se lembram da repugnância que isso causou, correu todas as televisões do mundo. Uma grosseira violação dos direitos humanos. Para que é que ela foi anunciada a todo mundo? Para esconder uma outra muito maior, que foi a própria invasão do Iraque. A teoria crítica centrava-se muito na ideia que era o movimento operário e os operários que nos levariam a uma sociedade melhor. Continuamos a crer que os sindicatos e os operários são absolutamente essenciais nessa luta. Mas sabemos hoje que há muitos mais grupos sociais que eram invisíveis para a teoria crítica e que hoje são eles que conduzem as lutas talvez mais importantes. Há mais líderes indígenas presos que líderes sindicais presos neste momento no continente. Estão a enfrentar o capital no duro, no diário. Não quer dizer que os sindicatos o não façam. Mas a verdade é que a luta é muito mais plural hoje. Portanto, as nossas teorias não veem essas lutas, não valorizam essas lutas, não as conhecem. Pensam que são coisas que ocorrem lá muito longe. Ainda há 2 dias eu estava na escola sindical aqui na periferia de Belo Horizonte, numa oficina da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, e o movimento quilombola se sentia feliz por poder estar a dar informações sobre o movimento, quando muito outro movimento ali presente, movimento de mulheres, movimento juvenil, movimento do campo, não conhecia o brejo dos crioulos, a luta que eles têm no tribunal neste momento. Ou seja, as lutas não são conhecidas, não são valorizadas. E eu penso que a diferença está exatamente nisto. É que realmente essa teoria, hoje, estes movimentos falam línguas distintas daquelas da teoria crítica. Hoje falam quechua, falam aimara, falam kiswahili, falam urdu, falam árabe. Falam línguas que não eram as línguas conhecidas pela teoria crítica. E quando nós traduzimos para as línguas que nós conhecemos, que são línguas coloniais, digamos assim, não surgem aquelas palavras que a gente estava à espera que surgissem. Socialismo, revolução, comunismo. Não. São outras as palavras que surgem. Dignidade, respeito, autodeterminação, cuidado. Portanto, eu penso que esta discrepância entre a teoria e a transformação social está a criar um efeito de invisibilidade que cria a ideia de que não há alternativas. E há muitas alternativas. E é aí que entra o conceito que tenho vindo a desenvolver e que ainda agora, com a minha colega, publicámos esse livro de Epistemologias do Sul,